mostrei como é que se faz o desenho para entender aquela alucinação que a gente tem atrás do espelho. Já fiz esse desenho para vocês do espelho plano? Fiz? Desenhei o espelho plano, coloquei o objeto, fiz os raios, né? Essa é uma parte importante, foi feita, não foi? Beleza. Posso perguntar uma coisa Claro. sobre cores? Pois não? Tipo, o que é a cor preta? Eu não entendi isso. Isso, legal, cara. A cor preta é o teu cérebro te avisando, daquela região quase não tá vindo luz. Tá, então no caso não existe uma tinta preta. A tinta preta seria um marrom bem escuro. Não, a tinta preta é o material que absorve luz pra caramba. Então a tinta preta, ela é uma substância que a luz que atinge nela é praticamente toda absorvida. Então a tinta preta é um engolidor de luz, digamos. Então no caso, quanto mais escuro for um marrom, mais luz ele vai... Mais luz ele está absorvendo. Bem isso mesmo. Quanto mais negro é um corpo, mais luz ele absorve. Por isso ele esquenta mais. Por exemplo, o computador, a cor preta, o número dela é 0000. Não existe mais nada mais cor que isso. Não. Nosso olho também tem um limite que eu possa ver assim. Tá, aí é que tá, assim, essa cor que tu falou, né, o 000, a cor preta, né, é uma coisa técnica de quem fabrica tela de computador, certo? Porque do ponto de vista da física, a cor negra é da onde não vem luz nenhuma, e da tela do teu computador sempre está vindo luz, certo? Então aquela preta do computador não tem nada a ver com o negro da física. O negro da física é a ausência total de luz, não vem uma mísera gota de radiação daquela região. E é uma ideia, não existe isso na prática. Não existe nenhum corpo que absorva totalmente a luz. Então tu vê, a ideia de cor negra é uma ideia utópica. Na prática o que a gente tem é coisas que se aproximam do preto. Quando eu olho um cabelo bem escuro, dali tu vê que tem um brilhozinho saindo dali, então tem uma reflexãozinha, mas pouca luz sai dali. E se o cara vai pro sol, o cara sente, né, na hora, esquentando aquela região mais escura. Uma vez eu vi que os caras da NASA descobriram uma substância, não sei o que era 70% mais preto que o preto que existia. Exatamente, exatamente. É um planetinha, é uma coisa que orbita um dos planetas, certo? É um corpo que eles não entendem por que de lá ele absorve 98% da radiação que atinge nele. Não existe nenhum outro corpo tão escuro. E eles ainda não entenderam exatamente por que isso está acontecendo. Tem toda a razão que tu estás falando. Então tu vê como a natureza é misteriosa, apesar de nós termos tão avançado em algumas coisas, tem corpos relativamente próximos da gente que ainda não entendeu por que ele é assim. Né? Então realmente aquele corpo ele deve ser feito de algum material, alguma espécie de betume, de carvão, né, que deixa ele tão preto que nada é mais preto do que ele até hoje. Ou seja, tu pega, bota lá uma máquina super poderosa para absorver radiação, consegue captar um mísero de radiação. Tem alguma coisa estranha acontecendo lá ainda. É verdade, boa observação, garoto. Galerinha, já que eu te mostrei a primeira ideia sobre espelho plano, eu quero te mostrar agora a translação de espelho plano. Deixa eu até escrever aqui para economizar. Ó. Translação de espelho plano. Que história é essa, professor? É simples, amigo, dá uma olhada. O objeto está a X metros do espelho. Esse aqui é o nosso querido objeto. A que distância a imagem se forma do espelho, então? Quando eu fiz o desenho para vocês do espelho plano, ficou claro que a distância do objeto ao espelho é igual à distância da imagem ao espelho. Então a galera tem razão. Se isso aqui é X, do lado de lá nós vamos ter X metros também. Só que eu vou pegar esse espelho e vou afastar ele um pouquinho. Observem vocês que eu vou deixar o objeto onde ele estava. O objeto se manteve no mesmo lugar. Só que o espelho eu vou afastar. E eu vou afastar esse espelho Y metros para trás. Qual é a nova distância do objeto ao espelho? Simples assim, X mais Y. Tranquilinho? Só que a que distância a imagem vai se formar agora? Também X mais Y. Então aqui está a nova imagem e a nova posição da imagem, né? E essa distância é X mais Y. Qual era a distância original entre o objeto e a imagem? X mais X, na matemática profunda, 2x. E qual é a nova distância entre o objeto e a imagem? X mais X, 2x, Y mais Y, 2y, 2x mais 2y. Quando eu mexi o espelho a apenas y metros, quanto que a imagem foi para trás? A distância entre objeto e imagem era 2x. A distância entre objeto e imagem é 2x mais 2y.
Quanto que a imagem foi para trás, pessoal? 2y. A imagem foi para trás 2y. Mas quanto que eu mexi o espelho? Que loucura! Sempre que a gente mexe um espelho plano, uma distância, certo, x do objeto, a imagem vai andar o dobro, 2x para trás. Sempre acontece isso. E é um fenômeno, né, bastante lógico. Às vezes a galera olha isso e fica bravo, socorro, não consegui entender. Aí eu tiro a letrinha e boto o número. Aí fica bem claro por que o deslocamento da imagem é igual ao dobro do deslocamento do espelho. O cérebro é safado, cara. Às vezes ele trava na hora de raciocinar com o número. Se tu não gostou da demonstração com letrinha, vamos pensar com o número. 10 metros. Que distância é essa? 10. E ao todo? Vou pegar e vou afastar o espelho 2 metros. Qual é a nova distância? E aqui? E ao todo? Se antes era 20 agora é 24, a imagem andou 4. De 20 para 24 é 4, gente. E quanto que eu mexi no espelho? 2. Eu mexi o espelho 2 metros, a imagem andou 4. Tá vendo? Não tem sacanagem nenhuma, não. É bem isso. O bacana é tu forçar o teu cérebro a entender com a letrinha. Mas se ele não entendeu com a letrinha, tu apela, bota um númerozinho, que ele já vai entender melhor. E quando tu mexe um espelho na tua frente, tu tem que esperar para a imagem ficar no lugar dela ou é automático isso? É automático. O cara mexeu, a imagem já está ali. Não precisa esperar para arrumar o cabelo, né? Quer dizer que a imagem anda o dobro do que o espelho andou no mesmo tempo. Não é isso? Se um cara anda o dobro da distância no mesmo tempo que outro, é porque ele está com o dobro. Bonito. A velocidade da imagem é igual ao dobro da velocidade do espelho. Agora, cuidado, gente. Imagina que essa parede é um grande espelho. E eu estou me olhando no espelho. E aí alguém começa a botar o espelho para lá. Só que ele é bem comprido, esse espelho. Eu vou sentir algum efeito aqui? Ou seja, transladar o espelho desse jeito não vai mudar porcaria nenhuma. Tem que aproximar ou afastar para funcionar essa ideia, beleza? E cuidado, gente, é o espelho que está se mexendo. No vestibular eles falam, quando um objeto se mexe com uma velocidade, a imagem se mexe com o dobro. Para com isso, né? Tu imagina tu fazendo assim na frente do espelho e a imagem fazendo assim. Né? Então cuidado, cara. A análise que eu fiz agora é para quando o espelho é mexido. Quando o espelho é mexido, a imagem anda o dobro com o dobro da velocidade. Agora, se tu corre na frente do espelho, a imagem empata contigo, pelo amor de Deus. Ela tem a mesma velocidade, tá beleza? Então toma cuidado com as pegadinhas. Eles pegam, às vezes, faz uma afirmação bem parecida com aquilo que tu estudou, para tentar te confundir. Outra coisa que tem a ver com translação de espelho é a rotação de espelho. É bem similar essa análise aqui, ó. Rotação de espelho plano. Vou pegar um espelho numa certa posição e vou fazer um raio se refletir nesse espelho. Ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão. Primeiro vamos tentar com a letrinha, vamos forçar o cérebro. Aqui é alfa, então aqui que ângulo é? Alfa, porque o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Nada demais até agora, né? Eu vou pegar esse espelho e vou rotacioná-lo. Vou pegar o espelho e vou dar uma rodadinha nele aqui, fazendo uma rotação de um ângulo beta. Tu concorda que quando eu giro o espelho anormal, gira junto? Do mesmo ângulo, né? Porque elas estão grudadas, o espelho anormal estão grudados. Então, esse raio incidente passa reto agora e bate aqui no espelho. Aqui está a nova reta normal e aqui o novo raio refletido. Qual era a distância, galera, angular entre esses dois raios inicialmente? Alfa mais alfa, 2 alfa. Quando eu girei o espelho de um ângulo beta, esse ângulo alfa de incidência aumentou, né? Tu consegue enxergar que o ângulo aumenta um pouquinho, o ângulo de incidência? Aumentou para quanto será? Qual é esse novo ângulo? Já que era alfa e agora o espelho desceu um ângulo beta. Qual é aquele novo ângulo? Muito obrigado, alfa mais beta. Já tinha o ângulo alfa, rotacionou beta, aumentou o ângulo beta ali. Então esse ângulo é alfa mais beta. Que ângulo é esse aqui? Claro, é um ângulo de reflexão, é igual ao de incidência, alfa mais beta. Então, qual é a distância angular entre o primeiro raio e esse último raio aqui? Aqui é alfa mais beta, aqui é alfa mais beta. Qual é o ângulo total, então?
2 alfa mais 2 beta. Se antes o ângulo era 2 alfa entre esses caras e agora o ângulo é 2 alfa mais 2 beta, quer dizer que esse raio sofreu um desvio de quanto? De 2 beta. Se eu for medir o ângulo entre o raio original e o novo raio refletido, eu vou perceber que ele sofreu um desvio de 2 beta. Mas quanto que eu girei o espelho? Eu girei o espelho de beta e os raios refletidos sofreram um desvio de 2 beta, o dobro de novo. Ah, então é isso que tem que pensar. O espelho plano sempre rola o dobro com a imagem quando eu mexo no espelho. Desloquei o espelho 10 metros, a imagem. Simples, cara. O espelho está andando a 200 km por hora, a imagem. Simples pra caramba. O espelho foi rotacionado 15 graus. O que aconteceu com os raios refletidos? Rotacionaram 30. Acabou. É simples assim. Professor, eu não gostei, foi daqui. Não, relaxa. Quer ver? 20 graus, quanto que é aqui? 20. 20 com 20? 40. Vou rotacionar 10 graus apenas. O ângulo que era 20 foi para quanto? 30 mais 30? Era 40 a distância antes. E agora é 60. Qual foi a mudança de ângulo? Mas quanto que eu girei o espelho? 10, olha só. Com um númerozinho fica automático de pensar. Tá beleza? Então se tu não gostou da letrinha, bota o númerozinho que o teu cérebro vai aceitar essa prova muito melhor. Desculpa a demora, querido.